Hoje convidei uma pessoa muito especial para pregar comigo, pregou domingo, né? E aí pegou gosto pela pregação. E a gente tem conversado, né? Nos últimos domingos, eu sugiro que você entre lá no nosso canal no YouTube, se você não assistiu as pregações. E a gente tem falado sobre o que é necessário para você ter uma vida de sucesso, tá bom? Qual que é a definição de sucesso? Definição de sucesso para uma pessoa de Deus é viver aquilo que Deus quer que seja vivido, é viver a vontade de Deus. E para isso, nós temos que jogar fora, soltar algumas coisas que nós carregamos dentro de nós. Nós temos que manter aquilo que temos dentro de nós que é bom. E nós precisamos aprender, né, coisas novas, nós precisamos aprender a respeito do reino de Deus. E a minha trajetória dentro da igreja evangélica, ela é muito comprida, ela é muito grande já. Primeira vez que eu preguei, eu tinha 8 anos de idade, né, fui na classinha dominical, eu lembro que foi a primeira vez que eu preguei. E desde então me envolvi diretamente com a igreja, já fiz de tudo na igreja que vocês possam pensar, já participei de todos os ministérios, já fui líder de tudo, menos de criança, mas participei do ministério infantil. Não fui líder do ministério infantil, mas participei ativamente durante um período. Naquela época eu não tinha habilidade com criança igual eu tenho hoje, né? Eu sou o mestre das crianças ali, mas antes eu tinha medo de criança. E durante algum tempo na igreja, né, eu aprendi e eu vi muito a maneira como as coisas na igreja, as pessoas na igreja, elas eram tratadas, né? Então havia assim uma pressão para que as pessoas fossem transformadas, né? Havia uma coação. Você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, você precisa dar isso, você precisa deixar de fazer isso, porque senão, porque isso vai acontecer, ou porque se você quer. E havia uma coação para que as pessoas mudassem de vida. Então eu já fui muito coagido e já coagi muito também. Ontem eu confessei um pecado para o irmão Anderson, quando estava falando de algumas coisas erradas, muito erradas que eu já fiz, né? Sendo líder da igreja, porque eu aprendi assim. E depois você passa por uma situação em que a pessoa muda quando ela sente alguma coisa. Então quando ela sente a presença do Espírito Santo, quando ela sente o que Deus vai fazer na vida dela, e aí você começa então a ter um apelo para as emoções das pessoas, você tira a pressão e você começa a tentar tocar no coração dessa pessoa para que ela então se converta, para que ela então mude o seu estilo de vida e para que ela pare de ser quem ela é e ela comece a ser uma pessoa nova. Então, na minha trajetória na igreja, foi isso que eu identifiquei dos ministérios que eu passei durante todos os anos, começando lá em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, e tudo que eu vi. Então, ou era uma pressão, ou era uma coação para que a pessoa mudasse e fizesse aquilo que o pastor entendia que era para ser feito, ou era um apelo para as emoções, para que a pessoa sentisse a vontade de mudar, a vontade de mudar de vida. E o que eu comecei a aprender, e eu entendi que é a vontade do Espírito Santo, ou qual que é o caminho do Espírito Santo, né? O caminho do Espírito Santo é mudar o que a pessoa entende. Por quê? Porque quando a pessoa entende, até o que ela sente muda. Quantas vezes eu fiz acampamento, e o acampamento era aquela coisa maravilhosa, né? Quinta, sexta e sábado, e aquela emoção, e aqueles jovens chorando, e aquela comoção, e aquela coisa que você falava, nossa, Deus está aqui. Só que aí acabava o acampamento no domingo, na segunda-feira, parecia que a vida de todo mundo era exatamente igual. Quem aqui já passou por essa experiência, que já está na igreja faz tempo, né? E parece que é tudo igual. Aí você fala, nossa, não, aí vem as explicações. Não, porque no acampamento você está no monte, face a face com Deus. Então o seu rosto brilha, mas depois quando você volta para o mundo de pecado, igual a face de Moisés que se desvanecia, é assim que vai acontecendo, por isso que nós precisamos ir para o monte. Aí começam umas viagens absurdas, né? E aí a gente sente isso, por quê? Porque
teve aquele mover, mas acaba. Ou aquela pessoa que é apaixonada pela igreja, vem para a igreja todo dia, e adora Jesus, e se converte, e aí passa 6 meses e se desvia e não quer mais saber de igreja. E o que aconteceu? Nada, sei lá, não estou mais afim de viver. Por quê? Né? Porque ficou naquela emoção, naquilo que sentia. Agora, quando a pessoa entende, a vida dela muda. A vida dela muda. Tem uma experiência que aconteceu muito assim, explicativa. Eu não sei se o Pita estava nesse dia, e o Everton acho que estava, numa cantata de Natal e de Páscoa que teve em Araçatuba. E em uma das trocas lá do pessoal que estava ensinando e cantando, a pastora Thelma trouxe uma palavra e ela colocou o microfone ligado no bumbo. Você estava, Pita? Você estava, né? Colocou o microfone ligado no bumbo da bateria, né? E aí a hora que começou a tocar, bum, 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 virou uma boate o vívere ali, né? Bum, 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 bum. E ninguém sabia de onde vinha esse som, e o som estourando. Você estava, Everton, nessa? Não? E o som estourando e virou aqui, só faltou aquele struggle lá, fumaça, e a galera começar aqui, porque, cara, tipo assim, virou um forfé. E ninguém sabia o que estava acontecendo, porque o som estava bom, e aí, né, teve tudo, causou um alvoroço ali. Depois de um tempo descobriram que esse microfone, foi o Gide que viu e foi lá e ligou. E aí a gente teve uma reunião, 1 ou 2 semanas depois, lá na igreja, e aí tinha um irmão da igreja que estava ensandecido, e ele chegou falando que ele não sentiu a presença de Deus, ele não sentiu a presença do Espírito Santo, porque aquela cantata estava pior que as coisas do mundo. Igual você, ele se sentiu numa boate, e onde já se viu aquele barulho ensurdecedor, aquele barulho que você não conseguia entender nada, que onde já se viu pensar que Deus se agrada disso, e o cara descascou assim, ó, pá. E aí o Gide, estava todo mundo, né? E o Gide, a pastora Thelma falou assim: irmão, me desculpa, na hora que eu falei, eu esqueci de desligar o microfone, e ao invés de eu colocar no lugar certo, eu coloquei no chão do bumbo. E aí o Gide falou, e aí o que acontece? O pessoal não conseguiu identificar da onde que vinha esse barulho, não conseguiu, porque até a hora que percebeu o que aconteceu, já tinha passado muito tempo. Então foi isso que aconteceu. Mas na hora que o cara entendeu o que tinha acontecido, ele, não, mas olha, isso acontece mesmo, sabe, mas estava uma bênção a cantar, sabe, foi só esse momento que gera um incômodo, mas Deus aceitou o louvor, o importante é que vocês fizeram com o coração, nossa, parabéns, foi demais. Mas como? Que há 3 minutos atrás era uma boate do inferno, e agora tinha sido uma bênção. Mas vocês percebem que a partir do momento que o cara entendeu, tudo que ele sentia mudou. E tem um cara que eu gosto do material dele, chama Stephen Covey, e ele conta uma história que ele estava no metrô, num domingo de manhã, a galera no metrô estava assim, de boa, né? Uns lendo um livro, lendo jornal, uns meio que dormindo, e de repente entra um cara e 2 moleques, né? E os moleques começam a tocar o terror no vagão. Bate a mão no jornal, começa a gritar, rola no chão, chuta a porta. E o pai sentou, né, e ficava assim, meio que zen, assim. E aí todo mundo começou a ficar muito irritado, porque os moleques jogavam as coisas no chão, tudo. E aí ele falou que ele ficou muito nervoso, e ele chegou pro pai da criança e falou assim, desculpa, meu amigo, mas você não está vendo que os seus filhos estão incomodando todo mundo no vagão? E aí o cara virou e falou assim, eu estou vendo. Ele falou, você não vai fazer nada? Ele falou assim, nós acabamos de sair do hospital com a notícia que a mãe deles morreu. Eu acho que eles não estão sabendo lidar com isso, e eu também não. E aí ele falou que na hora que ele escutou, que ele entendeu o que estava acontecendo, o coração dele mudou completamente. De uma pessoa que estava pronta para brigar, para falar com o cara, ele já começou, não, mas será que eu posso te ajudar? É uma situação difícil mesmo. Mudou o ambiente do vagão, por quê? Porque agora todo mundo sabia o que estava acontecendo. Então, qual que é o caminho do Espírito Santo para a mudança de vida? Não é a coação
ou não é só mexer nas nossas emoções, mas quando nós entendemos, quando nós compreendemos aquilo que Jesus está falando, aquilo que o Espírito Santo está falando, a nossa vida muda e aquilo que a gente sente também muda. Né, meu amor? Fala bom dia para as pessoas. Bom dia, tudo bem? E como o Leão está dizendo, né, como é importante quando a gente entende, né, as coisas mudam, tanto dentro quanto fora da gente. E nada melhor para a gente ter o entendimento das coisas, para que a gente consiga mesmo, né, olhar a palavra, entender a palavra e termos a mudança de vida, do que pedirmos a ajuda do nosso grande professor. Eu sempre falo para o Danão que se eu pudesse escolher um nome do Espírito Santo seria meu professor, porque na Bíblia inteira mostra o trabalho do Espírito Santo, é sempre de nos ensinar, de mostrar para a gente o que é certo, o que é errado, como devemos fazer, o que não podemos fazer. E nessa questão agora que a gente está trabalhando a respeito do aprendizado, em Efésios 4, 20 a 24, diz assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, quando a gente estava conversando aqui a respeito dessa série de ministrações, se você começou a colocar essas palavras em prática na sua casa, você deve ter passado por uma situação assim: eu até quero ser diferente, eu estou disposto mesmo, eu quero mesmo ser parecido com Deus, eu quero mesmo ter uma vida diferente, só que eu estou num ponto assim que eu nem sei o que é certo, eu não sei nem o que eu devo abandonar, eu também não sei nem como que eu devo agir diferente, eu não sei, eu olho para trás e parece que o que eu aprendi está dentro de mim já, e agora eu começo a enxergar que está errado, que não tem nada a ver com a palavra. Mas em muitas coisas pode ser que eu estou errando, que não tem a ver com a palavra, e para mim pode ser que está sendo certo, porque eu não sei. E quantas vezes a gente se vê perdido? Como é difícil, eu quero tanto, parece que fica distante o que você lê da Bíblia, o que você lê na palavra, como Jesus pensou que a sua vida fosse e como a sua vida está hoje, como a sua emoção está hoje, como as suas ações estão hoje. Por que tem essa distância, né? Porque parece que é tudo tão difícil, às vezes, de ver a palavra na prática na vida das pessoas. E pode ser que isso aconteça com você. E uma das coisas que é importante a gente entender é que nesse processo de novo aprendizado, a gente vai começar a encarar, a gente vai começar a enxergar as coisas que estão dentro do nosso coração. Nesse versículo fala o quê? Que nessa caminhada, qual seria o trabalho do Espírito Santo? Ajudar a gente a se desfazer dos hábitos antigos e a nos ensinar os novos hábitos. E como é difícil, né, amor, se desfazer dos velhos hábitos. A gente pensou aqui em alguns exemplos, só para mostrar para vocês de como já está enraizado dentro do nosso coração. E como muitas vezes a gente não muda. Porque o que acontece nesse processo? Muitas vezes você já pode ter se esforçado pra caramba. Eu quero fazer diferente, eu não quero mais ser assim. Sei lá, eu não quero mais discutir da forma que eu discuto no meu relacionamento. Eu não quero mais. Você até tem vontade. No primeiro dia você até consegue. Mas no quarto dia você já explodiu, você já xingou, você já falou, você já foi ríspido ou você já se calou. E aí parece que o negócio não anda. Porque muitas vezes você ainda não entendeu o Espírito Santo, você ainda não permitiu que o Espírito Santo iluminasse sua mente para se desfazer. Você, como o Denão disse, né? Muitas vezes as pessoas fazem pela força e não pelo entendimento, e não pela direção do Espírito Santo. E tem dois problemas graves em relação a isso que nós identificamos, né? O primeiro é quando você identifica que tem alguma coisa errada e você, por exemplo, a Ellen deu exemplo, você é muito nervoso, você já entendeu que isso é errado, que isso não é bom, e aí você se esforça para mudar e não consegue, né? Então esse é um problema. E o outro, que talvez seja até um pouco mais difícil de entender, é quando você já entendeu, já se habituou
como uma situação porque você acha que é normal. Entendeu? Então temos duas dificuldades. A primeira é, eu identifico que isso não é bom e eu quero mudar, mas não consigo. E a segunda é que eu nem percebo porque é normal, porque todo mundo vive assim. Todo mundo faz assim. Ou todo mundo pensa assim. Ou na minha casa todo mundo faz assim. O meu pai fazia assim, meu avô faz assim. E a gente é assim, então é normal. E aí a gente fica sem um parâmetro de saber o que a gente precisa abandonar e o que a gente precisa manter e o que a gente precisa aprender, porque é normal, entendeu? Sei lá, xingar é normal, trair é normal, ou homem é assim mesmo, é normal. Então a gente a gente precisa identificar essas duas situações, que é aquela que você já sabe que precisa mudar, mas não está conseguindo, e aquela que você entende como normal. A gente vai atender casal, vai atender as pessoas, é muito... A primeira frase, acho que 90%, se a gente pudesse fazer um vídeo só das primeiras frases dos casais, é assim: ah, Denão, você sabe como é, a gente tem aquelas brigas normais de todo casal, né? A gente tem aquelas brigas normais de todo casal. E aí a gente fala, o que é briga normal? Ah, você sabe, tipo, por exemplo, outro dia ele foi lá e foi pegar o meu filho lá e não gostou, e aí ele me pegou pelo braço, me empurrou para fora do banheiro e falou: sai daqui que agora eu estou cuidando dele. Coisa normal, assim, a gente ficou uns 2, 3 dias sem se falar, meu braço ficou um pouco roxo, mas assim, coisa que todo relacionamento tem, né? Normal. Só que se é normal, por que eu vou mudar? Já parou para pensar nisso? Se é normal, por que eu vou mudar? Então, a gente precisa do grande professor. Eu acho muito legal quando a Ellen fala isso, né? Que o Espírito Santo é o grande professor. A gente precisa se conectar com o Espírito Santo para que ele comece a mostrar para a gente o que é normal e o que não é. Porque pode até ser muita coisa comum, mas normal não é. E aí a gente escolheu alguns normais aqui para a gente poder falar. Por exemplo, pode ser que você foi criado num ambiente que todo mundo gritava. Você lembra, seu pai gritando com a sua mãe, sua avó gritava com você. Todas as referências que você tem de relacionamento, quando você se recorda, seus tios, eles resolviam as situações deles com os seus primos, com a esposa, e era tudo no grito. Você aprendeu, você aprendeu que a comunicação entre as pessoas é através do grito. E hoje, de uma forma assim, muito natural, você resolve as coisas no grito. A hora que você vê, você já gritou. E para você isso já é normal. A pessoa com quem você grita até fala: opa, peraí, baixa o nome. Você vai gritar comigo? E você pensa, às vezes você nem está gritando. Isso que é pior. Você está lá no volume máximo e na sua cabeça ali, mas eu não estou gritando. Não, até o vizinho ali, o último vizinho da rua escutou. Mas para você é tão normal esse comportamento, você aprendeu tanto dessa forma, que para você é de boa, é normal. Teve até uma história interessante de um cara que o moleque estava gritando lá e o pai estava bravo, e aí ele pegou o moleque, levou para a área de serviço, e ela levou para um canto da casa e começou a falar: você não pode gritar, você não está vendo que você está atrapalhando todo mundo, a mamãe quer dormir, o papai precisa trabalhar, você não pode gritar com seu irmão, pare de gritar. Aí a criança virou e falou assim: papai, você está gritando. Eu não estou gritando. Eu não estou gritando. Nem percebe que está gritando, tão nervoso tá, né? E muitas vezes pode ser que o que você aprendeu, a maneira que você enxergou, né, como você absorveu como as pessoas se relacionam, é pelo silêncio. Você lembra que o que você entendeu de resolver os problemas, de falar e se comunicar, era sempre um falando e o outro empurrava, ou então sempre era um que ficava quieto. Ou você lembra que na sua família acontecia uma coisa super séria e ninguém se comunicava, ninguém falava daquilo. Sei lá, seu primo foi preso e ninguém na família falou sobre aquilo. Simplesmente, todo mundo viu que o cara foi preso e na hora do almoço ninguém fala daquilo. E você lembra quando você era criança, você quis falar: ai, o primo sai quando? E sua mãe te deu um tapa. Não pode falar sobre isso. Porque tem família que não fala sobre o problema. Tem família que não consegue se comunicar o que está acontecendo. E hoje, pode ser que você comece a entender os relacionamentos, e hoje todo mundo sabe uma questão de avanço mesmo, né?
que eu diria, de formação, e a gente sabe como é importante para um casal se comunicar. Um casal de sucesso, todo mundo sabe, se acessar o Google lá vai falar, e a Bíblia fala mesmo, né, que a gente tem que ter hora para falar, hora certa para falar. Só que você não consegue. E você até quer, você até quer. Aí você começa a falar, você chora. Você começa a falar, você briga. Ou você começa a falar e aí a pessoa não aceita muito aquilo que você falou, você nunca mais falou. Tipo, a primeira vez que eu tentei, já tomei uma negativa, eu não vou falar mais não. Não faz do jeito que você quiser mesmo. Esse negócio não resolve comigo não. Entende, gente, que às vezes está tão enraizado aquilo que você absorveu, que hoje você não consegue fazer na perspectiva do Espírito Santo, na perspectiva da nova vida. Você não consegue se desfazer do velho homem. Porque às vezes parece que fica assim, nossa, eu vou me esvaziar do velho homem, e agora eu vou vestir e vou começar a ser uma nova pessoa. Parece que isso é tudo muito difícil, e aí parece uma coisa muito espiritual, muito idealizada. Isso, e não tem prática. E o que é na prática? É você deixar de fazer, é você deixar de pensar, é você deixar de sentir como antes, e começar a pensar diferente, agir diferente, sentir diferente, ao ponto que nós nos tornamos uma nova pessoa. E isso acontece a partir de que ponto? A partir do ponto que você entende. Porque se você não entender, é isso que a gente quer frisar. Se você não entender, você não muda. Não muda. Eu brigo com a minha esposa. Aí eu descobri que eu não posso brigar com a minha esposa. Sei lá, por qualquer motivo. Porque é pecado, porque senão eu vou ser preso, porque senão ela vai me largar, sei lá. Aí eu paro de brigar com a minha esposa. O que aconteceu? Eu mudei um comportamento. Essa mudança de comportamento, ela vai me buscar algumas coisas. Eu vou segurar a raiva, eu não vou saber falar, não vou resolver problema, e eu vou aguentando. E o que acontece quando a gente aguenta muito uma coisa? Não que vocês são espirituais, mas por exemplo, né? Você aguenta muito uma coisa e de repente você estoura. Você estoura em algum lugar, alguém já estourou aqui, levanta a mão, por favor, para não ficar sozinho aqui passando vergonha. Aí você estoura. Por quê? Porque você não aprendeu a como pensar diferente o seu relacionamento. Você aprendeu que você não pode brigar. E aí você não briga, mas você aceita tudo. E esse fato de você aceitar tudo faz mal para o seu relacionamento. Então, quando que você muda? Quando que muda essa raiva que você sente da sua esposa? Quando que muda esse desdém que você tem pelo seu marido? Quando que muda essa falta de desejo sexual que vocês perderam, o desejo sexual na relação de vocês por uma série de coisas que aconteceu? Quando que isso muda? Quando você entende o que é casamento e o que é relacionamento. Quando você entende, muda, entendeu? Esse é o ponto assim, chave. Assim. Você quer ver do que a gente está falando hoje? Quando a gente entende, a gente muda. Quando a gente entende o que é o casamento, o que é a relação marido e mulher, né? Quando a gente entende como resolver as nossas diferenças e os nossos problemas, quando a gente entende como lidar com as emoções, a gente muda, a gente pensa diferente, a gente sente diferente, a gente sente diferente, a gente age diferente, porque a gente entendeu. Tá ficando claro, irmãos, para vocês? Não? E às vezes pode ser que o que você lembra, assim, que você foi aprendendo, que você foi entendendo sobre o ambiente da casa, é que você foi criado às vezes num ambiente muito triste, as pessoas eram tristes, sabe? Sua mãe, que às vezes pode ser uma mulher depressiva, não diagnosticada, mas deitada sempre numa cama, sempre triste, sempre amargurada. Seu pai abatido. Seus avós sempre ranzinza, né? Sempre, parece que sua casa era sempre muito triste. E casa de evangélico é muito assim, viu? Viu o Marcelinho falando... Cadê o Marcelinho? Marcelinho falando da bênção de muitas pessoas nascerem em lares evangélicos, mas tem muita gente que foi abençoada por não nascer num lar evangélico, viu? Porque o lar evangélico muitas vezes ensina um Deus triste, carrancudo e pesado. E quem tem mais dificuldade de aceitar que Deus é bom, em todos os atendimentos que eu fiz, sabe quem são? Os que nasceram no lar evangélico. Católico, Deus é festa, né? De pode fazer o que quiser, ouvir o que quiser, e tá tudo bem. Quem nunca foi na igreja também tem mais facilidade de aceitar que Deus é bom do que quem nasceu num lar com uma estrutura evangélica. Isso é o poder maligno da religião. E aí, quando você começa a ler na Bíblia, né, a respeito
da nova vida com Cristo, da alegria, do fruto do Espírito Santo, você não consegue nem entender o fruto do Espírito Santo. Porque a hora que você começa a entender sobre a alegria, mas você não sabe nem sentir alegria. Você sempre sente tristeza. Aí está tudo bem, você fica triste. Do nada, está tudo bem, está tudo feliz. Era para você agora se alegrar, comemorar, mas você não sabe por que você está sempre triste. Você está sempre abatido. Parece que você sempre reclama. Se fez sol, você reclama. Se choveu, você reclama. Parece que nunca nada está bom para você. Você aprendeu a sentir essa tristeza, essa apatia. E aí, quando você se depara com a novidade de vida, com o reino de Deus, o que acontece? Você não consegue entrar nessa novidade de vida, você não consegue. E aí você acaba falando, Deus é bom, que legal, viver com Jesus é a melhor coisa que tem. Mas todo mundo percebe que é triste. Você nem tem vontade de chamar as pessoas para ir na igreja, você fala, vou chamar para quê? Para ter uma vida igual a minha, Deus livre elas. Exato. E as pessoas também nem têm atração de ver Cristo em você, porque vê o quê? Uma apatia, uma tristeza. Mas percebe como é forte isso? Por isso que é importante, por isso que o que define a nossa mudança, a nossa salvação, a nossa transformação é a gente se esvaziar do velho homem, de tudo aquilo que a gente absorveu, de tudo aquilo que a gente aprendeu, para que a gente consiga, sim, essa novidade de vida, para que a gente consiga nascer de novo. Entende, gente? O propósito da salvação não é a gente se forçar. Eu não posso brigar. Eu tenho uma vez, eu lembrei agora sobre tristeza. A gente estava fazendo uma roda uma vez com vários adolescentes. E uma menina estava passando por um momento muito difícil, sabe? Uma mãe, assim, totalmente descabeçada. A mãe estava indo para balada, a mãe estava saindo com um cara na internet, ela ficava desesperada a noite inteira sabendo se a mãe dela ia voltar viva ou morta. Sabe, a menina, assim, tudo dando errado, sem condições de pagar a faculdade, nervosa, tensa. E ela virou, assim, desabafando com a gente. Ela falou assim, mas eu estou me forçando lá na faculdade, porque eu estou sorrindo, porque as pessoas têm que ver Cristo em mim. Olha o peso que essa menina carregava. Tipo, com 18 anos, a menina estava carregando o mundo. Tipo, eu não sei o que é passar pela condição dela, deve ser muito difícil. Noite sem dormir, porque está esperando a mãe, viva ou morta. Tipo, olha a dor. E ela falou assim, e eu não consigo desabafar com as minhas amigas, porque elas são do mundo, né? E aí, como que eu vou falar para elas se elas esperam que minha vida seja diferente? Então, o que acontece? As pessoas, elas acabaram seguindo um padrão religioso, mas não a transformação que o Espírito Santo convidou a gente para viver. E aí parece que o Evangelho fica pesado. E aí parece que o Evangelho fica uma coisa muito difícil de fazer. E é muito estranho isso, mas você fala, nossa, é difícil viver com Cristo. Eu sempre me chama muita atenção. Porque o Evangelho é pesado, porque a vida é pesada, porque Cristo é pesado, que não sei o quê. E eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu era da igreja católica. E eu lembro que tipo assim, eu fiquei em choque com toda a novidade de Deus. E aquele negócio para mim fez sentido. Olha que eu entendi, eu sempre busquei aquilo, minha vida inteira eu sempre busquei, eu sempre me sentia diferente das pessoas com quem eu convivia. E quando eu entrei na igreja, parece que eu entendi, parece que as coisas começaram a dar nome no meu coração. Tipo, o que era, parece que muita coisa que eu pensava, e só eu, as minhas amigas pensavam, começou a fazer sentido para mim. E eu comecei a ficar muito feliz. E eu falei, nossa, meu Deus do céu, agora eu entro no meu quarto e essa situação é resolvida comigo, com Deus, sabe? É tão diferente. E eu lembro que depois, logo quando eu me converti, eu tive um momento que eu saí com as minhas amigas, que não conheciam, né? É o que eu estava vivendo. E para mim fez todo sentido. Ninguém ficou falando, olha, você não pode mais sair com suas amigas do mundo, sabe essas coisas? Nunca, ainda bem que nunca ninguém me impressionou nada disso. Graças a Deus. Acho que eu só tinha como conhecer Jesus através da água, porque é uma igreja muito amorosa, porque se fosse outro lugar, eu acho que eu nunca teria entendido isso. E eu lembro que eu saí assim, eu vi minhas amigas, tipo, tudo quebrando a cabeça. Eu falava, gente, mas o que eu entendi é tão legal. E aí a minha tia, né, eu saí outra minha prima, minha tia falou, você tá estranha. Porque sua prima veio falar comigo, todo mundo tá falando que você tá esquisita. E sei lá, todo mundo tá falando assim que você era tão diferente. E agora você tá saindo com o pessoal, às vezes você nem sai, todo mundo tá te chamando, você não tem nem como, você não tá saindo. Aquela igreja ela tá te proibindo, ela achou que estava proibido. Eu falei, tia, ninguém me proíbe de nada lá, você não tá entendendo. Mas sabe o que eu estou vivendo todo dia? Eu estou orando, eu estou vendo pessoas sendo curadas, tia. Eu entro no meu quarto.
sentia, você não sabe, mas muitas vezes eu estava rindo, eu estava brincando com todo mundo, mas eu estava muito feliz, porque eu tinha muita coisa dentro do meu coração. Eu tinha muita mágoa, eu tinha muita coisa no meu coração que eu não aceitava na minha vida. E eu não sei explicar isso, porque às vezes você não vai entender, mas hoje eu entro no meu quarto, eu chamo Jesus, e essas coisas foram transformadas na minha vida. Eu estou vivendo de um jeito que eu nunca pensei na minha vida que seria possível. Eu falei, tia, se você acha que viver para Deus é uma prisão, eu queria te dizer que não é. Eu estou vivendo o momento mais louco da minha vida. Eu estou vivendo um período mais feliz da minha vida. Eu nunca pensei na minha vida. Eu nunca pensei na minha vida que viver com Jesus fosse algo tão maravilhoso. Fosse uma vida tão gostosa, tia. Porque todo dia eu acordo e falo, e aí, Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? E o Espírito Santo fala para mim, tia, eu escuto a voz de Deus. E eu tenho visto, tinha coisas que eu nunca pensei na minha vida. Porque quando eu estava... o marido dela era meu professor de catequese. E aí eu li aquilo lá e eu perguntava para o tio, mas se Deus faz tanto sinal, por que eu não vejo esse sinal? Se Deus faz tanta coisa legal, mas por que eu não vejo? Por que eu não estou vendo? E eu sempre muito... Eu preciso sempre entender as coisas. Eu sempre me questionei muito. E eu era também uma comunidade aqui de Birigui, católica. E eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava muito assim, sabe? Eu queria entender. E quantas vezes eu ouvi, para de ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ficar louca. E fica louca mesmo, porque você lê e não vê nada daquilo acontecer, é para levar para loucura mesmo. Mas eu falei, tia, você entende, tia, que o que eu estou vivendo é muito louco? Nunca mais não falou nada para mim. Mas o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente entende que viver com Deus é uma frieza espiritual. Às vezes o que a gente aprende, às vezes você fala, olha, eu nasci no berço evangélico, eu sou cristã, eu nasci na católica. Mas às vezes você viu um Deus que não faz nada. Porque você lembra que todo mundo ia para a igreja, mas todo mundo reclamava. Você nunca viu a transformação de alguém na sua vida. Todo mundo na sua família, você fala, gente do céu, as pessoas que são da minha família são piores do que pessoas que falam que não conhecem a Cristo. Eu prefiro o pai do meu amigo, que é bêbado, mas está lá em toda festa, vai lá no jogo, grita, filhão, eu estou com você. Eu prefiro aquele pai do que o meu pai, que fica socado na igreja, mas que não conversa com a minha mãe. Um pai que sei lá, parece que está aqui, mas parece que não está. Entende, gente? E aí a gente aprende que se você colocar os seus filhos no caminho de Cristo, eles não vão se desviar. E as pessoas, elas acham, olha como é a questão da religião, ela acha que é você pegar seu filho, desde quando ele nasceu, e socar ele na igreja. E não é isso que a Bíblia fala. Não é isso. Você apresentar um caminho diferente. É você viver como Cristo. Que Jesus vai olhar, o seu filho vai olhar para você e falar, nossa, Jesus está aqui, ó. Olha Jesus agindo, olha como Jesus é amoroso, porque eu vejo o Espírito Santo que está dentro do meu Pai, ser manifesto dentro da minha mãe. Eu vejo, mas às vezes para você é tão difícil, quando o Denão está falando aqui, vamos agora ser guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer você se desfazer do velho homem, e vai fazer você se preencher com a nova natureza de Cristo. E para você parece que dá um nó quando está falando isso. Porque às vezes você não tem noção, você não sabe, você não consegue nem imaginar como é ser guiado pelo Espírito Santo. Porque o que você ouviu a vida inteira é que ser guiado por Deus é ser aquela pessoa que mais julga, é você ser cobrado, é você ser punido. E isso você não quer mais, porque isso você até às vezes se submeteu por uma culpa absurda, mas não trouxe transformação nenhuma para a sua vida. E é tão forte essa questão, porque a frieza espiritual, ela se transforma numa coisa normal. E aí quando a gente fala frieza espiritual, a gente tem que falar que é dentro da igreja, tá bom? Não existe frieza espiritual fora da igreja, certo? Mas a frieza espiritual, ela se transformou normal, a ponto de cristãos, né, conversarem e aquele que ora, ou aquele que lê a Bíblia, ou aquele que fala, por exemplo, hoje não vou sair porque eu vou ter um tempo aqui de oração e de ler a Bíblia, ele muitas vezes, dentro da igreja, ele se torna excluído, tiram sarro dele, porque ele se acha o mais espiritual que todo mundo. Né? Uma pessoa que muitas vezes se diz que é conectado com Deus,
em uma pessoa, eu não estou dizendo de pessoas religiosas, tá bom? Mas se transformou estranho até dentro da igreja, a pessoa ter uma vida de devocional diária, a pessoa separar um tempo para ler a Bíblia e para orar e para falar com o Espírito Santo. Ficou tão normal a maioria não fazer isso, que muitas vezes quem faz chega a incomodar os outros, que muitas vezes quem faz chega a ser julgado, aquela pessoa que está pelo menos tentando se aproximar de Deus. E nós estamos falando de um ambiente onde todos se dizem, né, cristãos, e todos querem agradar a Deus. E por que essa proposta que a gente está trazendo para a igreja, né, o que eu já venho pregando há tanto tempo, por que ela, ao mesmo tempo que ela é confortável, ela é incômoda? Porque o que a gente quer é desmontar a estrutura religiosa que existe dentro da sua cabeça e que te separa de Deus. Então, ao mesmo tempo que eu já falei várias vezes esse negócio de ficar enfiado na igreja e fazer um monte de coisa para a igreja, e aí várias pessoas me perguntam depois numa conversa, não, mas então não tem que fazer as coisas para Deus? Eu falo, não, você não tem que fazer para Deus, você tem que viver para Deus. Viver para Deus é uma transformação na maneira que você sente, que você pensa, que você enxerga a vida, a maneira que você lida com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu dinheiro, com os seus problemas, com os seus funcionários, com o seu patrão. É uma maneira diferente de viver. Entendeu? É muito mais fácil a gente colocar alguns pilares e falar assim, você tem que vir no culto todo domingo para ser abençoado, você tem que dar o dízimo para não ser amaldiçoado, e você tem que participar de uma célula para que Deus te use e Deus não amaldiçoe sua família. É muito mais fácil cumprir domingo, dízimo e célula do que você ter uma vida com Deus de aprendizado, de ter que abrir mão e transformar coisas que estão dentro do seu coração que você não quer ver que estão aí. Entendeu? Coisas que existem dentro de você que você precisa abandonar, e que você, para que isso aconteça, o Espírito Santo vai ter que colocar o dedo dentro do seu coração, num lugar que dói e num lugar que você não quer que seja mexido. Mas é aí que está a transformação, e é aí que está a vida. É aí que você aprende a viver uma vida nova com Deus. É aí que a sua vida cristã para de ser centrada no que acontece aqui no domingo. É lógico que eu quero que todo mundo venha para a igreja domingo, por duas coisas. Primeiro, porque eu quero que vocês sejam abençoados, né? E outra coisa, porque é legal ter a igreja cheia. É bonito ver os irmãos cantando, é legal pregar para um monte de gente. É legal, é muito bacana isso. Mas você sai de colocar os encontros como centro da sua vida, e o centro da sua vida passa a ser um relacionamento com Deus. E automaticamente, quando você tem um relacionamento com Deus, você quer estar perto de pessoas que se relacionam com Deus. Aí a gente forma uma coisa que chama comunidade dos santos. Entendeu? Aí eu me encontro com pessoas que pensam como eu, que sentem como eu, que agem como eu. E aí a gente troca experiências e a gente, cada um coloca o seu dom à disposição de todos, e todos crescem santificados. Essa é a proposta de Deus para a igreja. Para a igreja. Entendeu? Para nós vivermos uma vida diferente. Mas por que muitas vezes isso é emperrado? Porque muitas vezes nós achamos que o normal é ter uma frieza espiritual. O normal é você não saber o que Deus quer. O normal são os mistérios de Deus que nós não conseguimos entender. O normal é eu não orar. O normal é eu orar e Deus não falar comigo. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas talvez se eu perguntasse aqui, quantos de vocês fizeram uma oração que viram Deus respondendo essa semana? Talvez a maioria não levantaria a mão. Porque não percebe o que Deus faz, porque não acredita que Deus responde, porque não acredita que Deus fala, porque não ouve o que Deus está falando, porque alguma vez se frustrou porque sentiu alguma coisa que achava que era de Deus e foi traído por aquilo que sentia, porque deu tudo errado, e a sensação que você carrega é que Deus te enganou. Entendeu? Então essa frieza espiritual, esse distanciamento de Deus que acontece, ele é mascarado muitas vezes por ter uma frequência de culto, por estar na igreja há 15 anos, por não beber e não trair a esposa. E aí é mascarado porque as minhas atitudes, né, os meus comportamentos, eles disfarçam aquilo que acontece no meu coração.
E o que nós queremos transmitir para vocês, já para encerrar, que a gente até passou um pouquinho do tempo, né? O que a gente quer viver aqui como igreja? Que você entenda o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, porque Deus é vivo, o Espírito Santo é vivo, Jesus é vivo, Jesus fala, Jesus ouve, Jesus responde, Jesus se importa com você, Jesus quer que sejamos aquecidos, avivados espiritualmente, avivados no nosso coração. Não estou dizendo para ninguém sair rodando, ou pulando, ou fazendo essas coisas que alguns irmãos fazem, está tudo bem, não quero dizer que é errado. Estou dizendo que você não precisa fazer isso. O avivamento é trazer vida para o coração, é trazer uma conexão para o seu coração com o Espírito Santo de Deus, que vocês tenham uma conexão de banda larga, sabe? Que você apertou o botão, está ligado, está girando, acontece, é upload, download, troca de informação de arquivo rapidinho, porque você está conectado com o Espírito Santo, que você está conectado com Jesus, e é possível. E o que nós queremos falar para você nessa manhã, não é normal a frieza espiritual dentro da igreja. Não é normal você passar por lutas e mais lutas e mais lutas e não viver uma vida de vitória e de bênção. Não é normal você ter conflito e problema no seu casamento. Não é normal você viver endividado, viver com problema financeiro, sua vida nunca ir para frente. Não é normal as pessoas dentro da igreja terem problema nos seus casamentos, divorciarem, recasarem, divorciarem de novo, recasarem. Não é normal você ter problema com os seus filhos, você não conseguir cuidar dos seus filhos, você não conseguir cuidar da sua família. Não é normal você viver carregando enfermidade no seu corpo. Não é normal. E a maior estratégia que o diabo colocou dentro da igreja é a gente achar que essas coisas são normais, porque se é normal, a gente não tem como mudar. E o que o Espírito Santo quer ensinar para a gente, que existe uma coisa que é normal para quem vive no pecado, mas existe uma coisa completamente diferente que é normal para quem vive no reino de Deus. E a proposta é que a gente viva aquilo que é normal para o que está no reino de Deus. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar para a gente orar? Feche os seus olhos, meu querido. Eu pedi para você colocar a mão no seu coração. Graças a Deus hoje o ar durou, né? Não acabou antes do tempo. Mas eu queria que você começasse a conversar com o Espírito Santo antes da gente orar. E você começasse a falar para Ele que existem coisas que você acha que são normais. E que você queria aprender com o Espírito Santo o que é viver. E existem essas situações que você passa, o que você vive, você não tem discernimento nenhum. Sua vida às vezes está tão ruim e você nem percebe. E você precisa de um discernimento do Espírito Santo. E você, sabe, meu querido, às vezes você já está na igreja mais tempo do que eu. Talvez você tenha mais tempo de ministério do que eu tenho de vida, talvez. Né? Talvez você já foi líder, já foi pastor de alguma igreja, ministro de louvor, você é uma bênção, você canta, você está tudo bem, beleza, legal. Mas agora eu não estou te convidando para um serviço, não estou te convidando para você fazer alguma coisa para Deus. Eu não estou te convocando para servir a Deus. Eu não estou fazendo um apelo para você ser usado para que outras pessoas sejam salvas. Eu estou fazendo para você um convite de mudança de vida, que é para você olhar para dentro do seu coração e você permitir que o Espírito Santo mostre para você que um monte de coisa que você está carregando aí dentro não é normal. A maneira como você trata o seu marido não é normal. A maneira como você trata a sua esposa não é normal. A maneira como você trata os seus filhos não é normal. A maneira como você ganha dinheiro ou como você perde dinheiro não é normal. Essa angústia, essa tristeza, essa vontade que você tem de morrer e você diz que é uma vontade de encontrar com Cristo igual Paulo, é mentira. Isso não é normal. Nada na sua vida dá certo, você não consegue parar no emprego, seus relacionamentos não dão certo, seu casamento não deu certo, seus namoros não dão certo,
nada que você faz dá certo. Isso não é normal. Isso não é normal, essa frieza espiritual na sua vida. Quanto tempo faz que você não abre uma Bíblia para ler? Quanto tempo faz que você não gasta 10 minutos orando? Colocando a sua vida, colocando a sua esposa, colocando a mão na cabeça dos seus filhos e abençoando eles? Quanto tempo faz que você não se coloca diante de Deus, para que Deus cure você, para que Deus fale com você? Quanto tempo faz você não desliga o celular, a televisão e fala: Espírito Santo, eu quero falar com você? Talvez você nunca tenha feito isso. Você está tão habituado a vir para a igreja, trabalhar para a igreja, e alguém vai fazer isso. É o Marcelinho que vai cantar, é o Denão que vai orar, é a Ellen que vai dar um aconselhamento, uma direção para a sua vida, e você terceirizou a sua vida espiritual, e você terceirizou o seu relacionamento com Deus. Você precisa que sempre alguém interceda por você, e está na hora de derrubar isso, porque isso também é um espírito de idolatria, e é uma herança que nós recebemos da Igreja Católica, que nós precisamos que alguém interceda por nós diante de Deus. E a Bíblia fala que nós só temos um intercessor, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele foi morto, e ele ressuscitou, para que você fosse reconectado a Deus, e você não precisa de ninguém para isso acontecer. Eu não sou, como pastor, a sua conexão com Deus. A igreja não é a sua conexão com Deus. A sua conexão com Deus se dá através do Espírito Santo que Deus colocou dentro de você. Eu não sou a sua cobertura espiritual. A sua cobertura espiritual é o sangue de Jesus Cristo. Eu não sou o guia da sua vida. O guia da sua vida é o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você precisa saber o que Jesus disse na palavra dele. Você precisa abrir o seu coração para falar: Deus, a minha mente é uma mente que está tão conectada ao pecado que para mim tudo é normal. Eu não consigo entender o que não é normal e eu preciso de ajuda. E meu irmão, eu estou falando para pessoas aqui, eu acho que todo mundo aqui já é crente faz tempo, e a coisa mais difícil que tem para mudar na vida de um crente é o orgulho. Porque você já está na igreja há muito tempo, você já escutou muita coisa há muito tempo, você toca, você prega, você é líder, você sabe a Bíblia, você faz um monte de coisa, mas nós estamos falando agora de vida. Nós estamos falando agora de transformação de vida, nós estamos falando de transformação de coração, nós estamos falando de transformação de sentimentos, nós estamos falando do poder da regeneração, e isso é um milagre. E o que você tem que se questionar é se você já foi regenerado por Deus a ponto de ter uma nova vida. É se você já foi regenerado por Deus a ponto de ter uma conexão com Ele e permitir que Deus guie a sua vida e transforme a sua vida e tire você dos buracos em que você cai e te dê uma nova direção, uma nova visão, novos sentimentos, uma nova vida prática todos os dias. E isso a gente consegue com a comunhão com o Espírito Santo. E querido Espírito Santo, nós estamos aqui nessa manhã, e eu sei que a maior dificuldade que nós temos, Deus, é de mudar aquilo que a gente entende que é normal, porque se é normal eu nem sei que está errado. Todo mundo faz, eu aprendi a fazer assim, todo mundo na minha família faz, meus amigos fazem, o pessoal da igreja faz. Deus, chegou a hora de nós nos conectarmos tanto com o Espírito Santo, para a gente não achar mais normal o que todo mundo vive. E esse evangelho mentiroso que prega que nós temos que sofrer, que andar com Jesus é você estar sempre triste e abatido, aguentando as provas do diabo, que isso caia por terra em nome de Jesus. O evangelho de Jesus é sairmos do mal, é sairmos do normal e vivermos uma vida cheia de amor, cheia de paz, cheia de bondade, cheia de coragem, cheia de perdão, cheia de transformação, cheia de restauração, cheia de milagre, em nome de Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Essa é a boa notícia do evangelho. A boa notícia do evangelho é alguém gritando: ei, você não precisa mais viver a vida como você está vivendo. Isso não é normal. Sai dessa vida, sai dessa tristeza, sai dessa briga, sai dessa desconfiança, sai dessa traição, sai dessa miséria, sai dessa angústia, sai desse remédio para dormir, sai dessa desconfiança, sai dessa frieza. Ei, você pode ter uma vida diferente. E que Deus seja essa voz que invada o coração dos teus filhos nessa manhã. Ei, você pode ter uma vida diferente.
Eu sei que muitos já se acostumaram com os seus problemas, com as suas dores, com as suas dúvidas, com a frieza. Deus, nós clamamos por um avivamento nos corações. Nós clamamos para que um fogo libertador queime tudo que tem amarrado esses corações e essas mentes no nome de Jesus Cristo. Para que eles tenham desejo de aprender com o Senhor, para que eles tenham o desejo de ouvir o Senhor, para que eles tenham o desejo, Deus, de aprender da Tua Palavra, de aprender a viver de uma maneira diferente, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu poder e o Teu amor estejam sobre eles, sejam guardados pela Tua vida e pelo Teu sangue, e que a comunhão do Espírito Santo comece a agir em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.